E aí galera, tudo bom? Aqui é o Luiz, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Ayahuasca Social Club. E hoje eu queria falar sobre um experimento que aconteceu umas décadas atrás, para discutir sobre um apanhado geral. Esse experimento ele condizia em colocar 5 macacos numa sala, numa jaula ali, com uma cadeira, uma escadinha, e lá em cima da escadinha tinha uma comida. Então, a cada vez eles liberavam um dos macacos, esse macaco ia lá pegar a tal da comida, e toda vez que ele subia, os outros 4 macacos ficavam lá embaixo, tomavam um jato d'água. E assim eles iam alterando todos os para todos os macacos irem pegar a tal da comida e todos os outros macacos tomarem o jato d'água. Até o momento, isso é um experimento, isso aconteceu, isso é verdade. Até o momento que os macacos se ligaram, correlacionaram os eventos e começaram a bater antes do outro macaco conseguir subir. E assim fizeram para que nenhum outro macaco subisse, para que ninguém tomasse o jato d'água. E aí eles começaram sucessivamente a trocar os macacos antigos por macacos novos. E esses, não sabendo do que acontecia, iam lá pegar a banana, e antes de pegar a banana, a fruta, a comida, também apanhavam, e dessa vez sem saber, apanhavam de graça. E o que é mais interessante, que o primeiro macaco que apanhou, quando o segundo macaco foi introduzido, continuou batendo junto com os outros macacos, sem perguntar, sem muito entusiasmo em não querer fazê-lo, tá ligado? Até que chegou um momento que os 5 macacos que existiam lá eram macacos, os 4 macacos que já não sabiam por que estavam batendo, introduziram o quinto, e os outros 4 macacos bateram nesse quinto macaco. E no final o que aconteceu? Os 5 macacos novos entraram, os 5 macacos continuaram batendo, sem saber por que faziam isso, né? E os outros 5 macacos antigos já não estavam mais ali. Por que disso, né? Isso que é uma coisa que eu comecei a questionar sobre essa questão de será que quando essas gerações de velhos retardados não tiverem mais aqui dando essas opiniões cagadas aí deles, né? O que vai acontecer com as gerações novas? E aí eu pensei, não, de repente as gerações novas vão aguentar, né, tranquilamente vão substituir essa gente com pensamentos mais evoluídos. Mas não, isso não é necessariamente a verdade. Muitas pessoas já, até eu percebo certos, até influenciadores e afins, já utilizando dessas estratégias antigas para perpetuar um pensamento. E aí me vem essa história de, né, pois é, então será que a gente vai conseguir trabalhar dentro dessas novas gerações, novas ideias, novos conceitos, novas evoluções, né? E aí uma coisa que acontece muito, né, que é o que eu já comento aqui muitas vezes, é dessa questão da polarização que foi intensificada assim pela questão das redes sociais, né? Inclusive já fizemos até vídeo falando sobre aquele documentário de Dilema das Redes, no qual eles explicam várias questões de engajamento que os algoritmos querem que você se radicalize cada vez mais para ficar cada vez mais dentro da rede. E dentro disso aí, né, o meu alerta fica, então, né, o meu pensamento fica com relação a essas gerações que já estão entrando na internet desde cedo, pois eu fui uma das últimas gerações de pessoas que não entrou na internet, pelo menos antes dos seus 16 anos, não era comum. Eu fui ter internet de uma maneira mais fixa com meus 17, 18 anos. E aí a gente começava a jogar, fazer os negócios. Não tinha que ter um celular com internet na mão, acordar e ali ver os negócios. E essas gerações têm que, né, a partir de agora, assim como as antigas, assim como a minha, as mais próximas, e tá sempre atento a isso aí, tá sempre ligado nisso aí, porque não tem como não parar para perceber, pelo menos, que existe algo relacionado com as redes sociais e boa parte das coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então é muito mais difícil, em função das redes sociais, a gente conseguir ter um tempo nosso. A gente acaba entrando muito nesse espírito coletivo de, né, da rede, no sentido de que a gente acaba comprando uma bolha, a gente acaba se anexando a um grupo, determinadas pessoas, em função de certas afinidades.
E hoje o que acontece, que eu já comentei, as pessoas ficam nesse pensamento de cartilha institucional, sabe, de partidos, de congregação. As pessoas, elas compram uma ideia que não é delas, é uma ideia que está dentro de um setor ali, e dentro desse setor se alocam. E aí o que acontece? Quando tem outra pessoa dentro de outro setor com pensamentos de outra congregação, de outro partido, e eles entram em conflito, não há mais a discussão. Hoje em dia o que acontece é você está errado, eu estou tudo certo, e acabou. Tá, né? Então, o que acontece? O que é gerenciado nesse aspecto aí? Não tem como hoje esperar uma mudança dentro dessa realidade. A questão, né, dos grupos, a questão dos pensamentos, não tem como a gente ter uma discussão saudável, não tem como a gente mudar o pensamento crítico se a gente não se observar. E o que eu falo hoje é que quanto mais a nossa evolução tecnológica está acontecendo, mais preparados nós temos que estar para essas mudanças, para essas tecnologias. E porque senão essas tecnologias, elas obviamente vão ser usadas de maneira muito equivocada, muito errada. E o principal, na verdade, é que não tem como a gente trabalhar com essas novas tecnologias sem a gente estar aprimorado internamente. E o meu pensamento, ele é bem simples, conforme, né? Conforme o tempo passa, conforme a sociedade vai tendo a sua caminhada, é natural que certas coisas elas acabem acontecendo de forma sinérgica, assim. E a evolução da nossa sociedade, ela acaba trabalhando muito nessa questão das representações dos marcos civilizatórios, né? Com o passar do tempo, certas conquistas vão sendo alcançadas, certos níveis de equidade entre as pessoas dentro da sociedade vão sendo alcançados. E esses marcos, eles são indicadores de que a nossa sociedade está evoluindo. O que acontece hoje é que certos marcos civilizatórios se fazem necessários não por uma questão de bom senso, mas por uma questão de nós temos que chegar nisso aqui porque senão vai ter gente morrendo, entendeu? Vai ter gente sendo passada para trás, vai ter gente que não vai estar tendo seus direitos cerceados. E esse é o, como a gente costuma falar, é o pegar no tranco, né, da sociedade. E é meio complicado porque, na verdade, é muito simples a coisa, só que as pessoas, elas meio que não querem ver, entendeu? Pensa que, uh, por exemplo, assim, chegando sendo bem franco, essa é a questão da sexualidade das pessoas. Isso não diz respeito a ninguém, sabe? Com quem você dorme, com quem você quer fazer, claro, né? Com quanto você respeite a lei, obviamente. Mas, tipo, e as pessoas pregam uma moral, uma ética que é uma cartilha, que é de um pensamento de cartilha. A questão do trabalho, do racismo, por exemplo. As pessoas não pensam fora da caixa. As pessoas que sofrem o racismo não estão sofrendo racismo. Mas existe um racismo institucionalizado que pode não ser uma questão de ser pregado, mas em nenhum momento você vê as autoridades, você vê as representações falando que isso tem que acabar, que isso existe, que isso aqui. Mas ao mesmo tempo a maioria da população pobre acaba sendo a população aí, né, que se enquadra nesse aspecto por uma questão de anos aí, de séculos de todo um trabalho dentro da sociedade para que essas pessoas sejam consideradas menores, menos capacitadas, sejam consideradas, né, marginais, né? Então, são discussões mais complexas, obviamente, né? Mas o quadro geral, o resumo da ópera é que isso acontece, essas coisas estão vendo, a gente está vendo, eu tenho amigos aí que falam sobre essas questões, porque ou são gays, ou são negros, ou porque, né, outras áreas aí que estão se ferrando, e eles sabem que a coisa está acontecendo e a gente vê, né? E é muito complicado, assim, porque esse pensamento evolutivo tem que ocorrer. A gente tem que evoluir, saber? Eu acordo e penso assim, tipo, pô, azar se o cara é negro, se o cara é branco, se o cara é amarelo, se o cara é rosa. Azar se o cara é gay, se o cara é hétero, se o cara quer fazer amor com tudo que se mexa, tá ligado? Que não sejam crianças, obviamente. E nem animais, né? Porque isso é meio estranho. Mas enfim, né? Existem certos tons de discussão que a gente pode aplicar, mas dentro do senso comum, né? A maioria das coisas é tolerável, assim. E
E essa fé cristã, às vezes, atrapalha, por incrível que pareça, né? Não necessariamente a fé cristã, mas essa coisa de botar igreja, botar pensamento de cartilha, botar... Porque essa gente, ela acaba entrando numa atitude, né? Num pensamento, num funcionamento, assim, muito de manada e não... E sabe... E a gente sabe, tem histórico, né, de muita gente que está nesse meio para manipular outras pessoas, para tirar delas vantagem, para fazer certas coisas. É que nem na política, que na, né, política não é feito para o pobre, não é feito para o povo, é feito para mega empresário, empreiteira e banco, e aí fica nessa coisa, e a coisa nunca se desenvolve, né, nada acontece feijoado. E hoje a gente vê que, por exemplo, o Brasil continua nesse negócio todo aí, todo esse caos acontecendo, e ninguém se importa muito com o que está acontecendo. Ninguém faz nada. Ninguém está indo pra rua queimar tonel, como já dizia o Ciro Gomes. Nosso povo tá tão avacalhado que nem para isso mais serve. E, e a questão é, aonde que a gente se anestesiou? Né? A verdadeira questão sobre essa coisa toda, né? A gente perceber isso é onde que a gente se anestesiou. Porque o nosso povo não é atrasado, nosso povo ele não é evoluído, nosso povo não quer o mal, em sua maioria. Mas nosso povo está passando por uma situação de falta de representatividade. Acho que é o que acontece, sabe? Dentro desse espectro, assim. E cabe então a nossas lideranças aí que são contra todo esse projeto de destruição do nosso país, né, em vários aspectos, né, culminar em certas coisas mais astutas, né, e se reunir aí contra esse projeto mal, porque né, o que está acontecendo e ninguém faz nada. E a gente vai ter que esperar isso, sabe, começar a gente ser preso agora, entendeu? Porque é o que falta, né? Então, galera, bem, assim, basicamente é isso para o vídeo de hoje. Nós temos que trabalhar nossa evolução interna com extrema urgência. E o que eu acordei hoje cedo para justamente gravar e falar é porque a gente percebe que se a gente não estiver dentro da nossa sintonia correta, a gente vai entrar dentro desses pensamentos de cartilha aí e a gente vai ser que nem os outros macacos ali que vão só continuar batendo e não vão perguntar por que estão batendo, entendeu? Basicamente era essa a minha ideia. E é isso, gurizada. Vamos sobreviver. A quarentena não acabou e eu vejo que as pessoas estão ignorando e que Deus tem piedade nas nossas almas. Grande abraço, pessoal. E Henri, melhoras aí pra ti, porque eu sei que o rapaz aí ficou mal. Espero que tu se recupere tranquilamente.